Olá, tudo bem? Então, hoje a gente chega ao segundo capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, no conto do Barba Azul. E esse conto, ele já meio que dá a ideia de que nem todos os contos do livro, se você for ler de forma literal, eles têm finais felizes ou bonitos, tá? Então, quem faz a leitura literal da história acaba meio que empacando por aí. A gente tem que fazer uma análise mais profunda do conto e entender, né, quem são esses personagens dentro da nossa psique para entender a profundidade da coisa toda. Então, vamos lá? A doutora Clarissa chama esse capítulo de o princípio da iniciação. E é bem interessante. Então tem uma lenda, né, na verdade, essa é uma história que é contada em vários lugares, tá? De uma forma diferente, né, em cada lugar que a história é contada, mas ela escolheu uma e colocou aqui no livro. E é bem interessante. Então, o Barba Azul, na verdade, ele é um mágico fracassado. E como ele tinha a barba azul, as pessoas achavam aquilo estranho, né? Era uma barba quase que de azul índigo. Então, ele causava um certo desconforto onde ele estava. Embora ele fosse, né, galanteador, acho que até bonitão, cheio das posses e tal, ele causava estranheza por onde ele passava. Então, ele começou a cortejar 3 irmãs. E elas, no começo, elas achavam também ele esquisito, sabe? Estranho. Só que um dia ele resolveu convidar as 3 irmãs mais a mãe para um passeio no bosque. E aí ele mandou cavalos enfeitados com fitas, isso e aquilo outro, e foram cavalgar no bosque. E a tarde foi super agradável, né? E fizeram um piquenique no bosque, todos juntos e tal. E nisso, a irmã mais nova começou a achar que ele era estranho, mas que ele podia não ser uma pessoa ruim, né? Afinal de contas, ele proporcionou a todas elas aquela tarde tão agradável que podia ser que ele não fosse um homem assim ruim. Então, ele obviamente, ele percebeu e ele acabou pedindo a mão dela em casamento. E ela resolveu ignorar aquela estranheza inicial que ele causava e aceitou casar com ele. Então ela aceitou casar com ele e foi morar com ele no castelo maravilhoso dele, cheio de salas e andares e tudo muito lindo, maravilhoso e tal. Então um belo dia ele fala para ela que ele precisa sair, mas que ela ficasse à vontade para chamar as irmãs, a mãe, a família toda, para ficar lá com ela, para ela não ficar sozinha, e que ela podia ficar bem à vontade na casa, ir a todos os cômodos que ela quisesse, e entregou a ela um molho de chaves. Então eram muitas chaves, porque parece que a casa tinha 3 andares, o palácio 3 andares, cada andar com mais de 100 portas, um negócio meio assim. Só que ele falou para ela, entregou um molho de chaves, entregou uma chavezinha pequena e falou assim: a única coisa que você não pode fazer é abrir a porta que essa chave abre. Então,
esse é o único cômodo que você não pode ir. O resto você pode fazer o que você quiser. Estranho, né? E aí, né, as irmãs foram lá ficar com ela enquanto ele não estava. E aí, qual foi a brincadeira, né? Um maço de chaves enorme, um castelo lindo, maravilhoso. Vamos abrir todas as portas, vamos ver tudo que tem. Então, e foi aquela farra. E abre porta e fecha a porta. Ai, que lindo! E abre porta e fecha a porta. E olha a despensa e abre porta e fecha a porta. Olha o cofre e abre porta e fecha a porta. Aquela coisa toda. E até que, em dado momento, elas já tinham aberto todas as portas do castelo, visto tudo que havia, menos aquela porta, né, que precisava daquela chavinha para abrir. E elas, sem querer, lá no porão, elas conseguiram descobrir essa porta. E quando elas acharam essa porta, o que vocês acham que elas fizeram? Elas, obviamente, abriram a porta. Então, elas botaram a chavinha lá, rodaram e abriram a porta. E lá dentro estava tudo muito escuro. Então, elas pegaram uma vela para iluminar e ficaram horrorizadas com o que elas viram, porque tinham centenas de ossos, crânios empilhados em formato de pirâmide, sangue à beça. Elas tomaram um susto com aquilo, prontamente fecharam a porta, passaram a chave na porta, fecharam a porta. Só que, o que aconteceu depois que elas abriram aquela porta? A chave começou a verter sangue. E a chave começou a verter sangue, elas começaram a ficar preocupadas, a irmã mais nova preocupada com aquele negócio, ela que tentou várias coisas para estancar o sangue da chave e a chave não parava de verter sangue, uma confusão. Até que por fim ela resolve pegar e jogar essa chave dentro de um armário e fechar a porta. E nisso, ele chega em casa. Então ele chega em casa, encontra as irmãs e ela, ai, foi tudo bem? Como foi? Que bom, né? Que elas estão aqui. Como é que foi tudo? Foi tudo bacana? Foi tudo bom? Foi tudo bem? Deu tudo certo? E aí as irmãs vão embora, né? E ela, foi tudo bem, não sei o que, tá aqui seu molho de chaves. Ela entrega de volta a ele o molho de chaves. E não entrega a chavinha pequenininha. Aí ele pergunta, cadê aquela chavinha? E aí ela pega e diz a ele que ela saiu para caminhar com as irmãs e acabou perdendo a chavinha. E ele, obviamente, ele percebe que aquilo é uma mentira, né? E aí ele vai exatamente nesse armário onde ela jogou a chavinha lá, abre a porta e dá de cara com a chavinha. E aí, nisso, ele se transforma e começa a gritar com ela, né? Você fez a única coisa que você não podia fazer. Então agora você vai ter o mesmo fim das minhas outras mulheres. E tenta arrastar ela lá para aquela sala, né, onde tem aqueles ossos todos. E nisso ela pensa rápido e fala assim, não, eu preciso de alguns minutos para rezar, né? Tudo bem, você vai me matar, tudo bem, mas eu preciso de alguns minutos para eu rezar, para eu ficar bem e tal. E aí ela sai e corre para perto da janela e começa a gritar para as irmãs que ainda estavam do lado de fora. Irmãs, irmãs, vocês estão vendo os nossos irmãos? E as irmãs falam, não tô vendo os nossos irmãos. E aí ela grita de novo, irmãs, irmãs, vocês estão vendo os nossos irmãos? E as irmãs olham,
ainda não. Aí ela grita mais uma vez, irmãs, irmãs, vocês estão vendo os nossos irmãos? E nisso sobe um redemoinho de poeira, né, de areia, e elas falam para ela assim, eu acho que eles estão vindo ali naquele redemoinho e tal. Então os irmãos chegam e entram no castelo, montados a cavalo mesmo, e pegam ele, o Barba Azul, e matam, fazem picadinho do Barba Azul ali naquela hora. E deixam o resto ali, né? O que sobrou dele ali para ser comido pelos animais. Então, e assim acaba a história do Barba Azul, né? Então, se a gente for fazer uma, né, são abutres, né? Que ela fala, que eles deixam o picadinho de Barba Azul para os abutres comerem. Então, se a gente for fazer realmente uma leitura literal do conto, o conto é assustador, né? Tipo, é um conto de abuso, de, sei lá, não dá nem de assassinato, uma coisa muito louca. Mas, na verdade, a gente fazendo uma análise, né, psicológica do conto, entendendo que cada personagem do conto é uma parte da nossa própria psique, então a gente começa a perceber que dentro de todos nós existe sim um predador inato, né? Dentro de todos nós existe um predador inato. Isso é muito forte, né? Porque e a gente vai em vários momentos da nossa vida, a gente acaba tendo que lidar com esse predador inato. Então vamos aos pouquinhos descortinando as coisas, né? Então, o que acontece, na verdade? Essa jovem, ela representa, a irmã mais nova, ela representa a nossa ingenuidade, né? Porque se todo mundo, logo no começo, né, se todo mundo achava o cara estranho, aí o cara começa a cortejar as 3 irmãs ao mesmo tempo, estranho, já dava indícios de que aquilo ali estava muito esquisito, mas ela resolveu, né, fazer ingênua e não ouvir a intuição dela e não ouvir os instintos dela e não ouvir os instintos dela e das irmãs, né? Porque todo mundo achava o cara estranho. Então, a primeira coisa né? Todo mundo tem um predador inato. A gente muitas vezes cai numa posição de ingenuidade muito grande e se deixa levar por esse predador inato. E aí, o que ele é, na verdade, né? Ele é um mágico fracassado. Então, ele era um cara que ele tinha um potencial, vamos dizer, criativo de fazer algo, uau, mágico. Só que não deu certo. E daí, como não deu certo, ele tenta roubar essa possibilidade de que dê certo em todas nós. É isso que ele faz, né? Então, ele é aquela partezinha que tenta tomar posse dos nossos poderes instintivos, já que ele é o fracassado. E aí, então, a primeira parte é isso, né? Qual é essa parte nossa que se deixa levar
pelo sabotador, pelo predador interno, né? Até que ponto a gente não consegue estar farejando a nossa, as ameaças? Por que que a gente deixa de ouvir aquele nosso instinto primordial que vem logo lá no começo? Se bater alguma coisa que não é para você fazer, não é para você fazer. Por que que você insiste? Então, esse conto, ele vai falando de um retorno a isso, né? Porque o que que acontece? Ela só consegue, vai vendo, naquela coisa, né, quando ele diz, quando ele entrega a chave, ele diz, não faça isso. Ele tenta, na verdade, conter essa, essa esse apelo nosso de estar conscientes das coisas, né? Porque na verdade ela só toma consciência da situação, consciente de quem é esse predador, de quem é esse homem, quando ela abre a chave, quando ela abre a porta, né? Então ele tenta conter isso, né? E inibir que ela consiga descobrir, né, trazer à consciência o que precisa ser visto, porque na verdade ela permaneceria ingênua, né, na ignorância, se ela não tivesse aberto essa porta. Então ela precisava abrir essa porta para entender de fato o que estava acontecendo. E aí é aquela coisa, e por que que é escuro? Por que que é sombrio? E por que tem os ossos? Aí esse conto, ele pega, ele vai fazer um paralelo lá com o primeiro conto, com o conto da Laloba, né? A Laloba é aquela que resgata os ossos. E o que são os ossos? É aquilo que não consegue morrer, né? De novo, essa análise dos ciclos de vida e morte e vida, então essa recomposição que a Laloba fala, né? Que a gente consegue ressuscitar as nossas habilidades, né? Que estão ali, que a gente deixou bem que de lado. Então, quando ela abre essa porta e que ela dá de cara com esses ossos é isso, é a parte indestrutível do feminino, né? Do feminino dela, que abriu essa porta e viu isso. E por que que isso tá ali largado, né? Porque ela estava num processo de ingenuidade e inconsciência, de ignorância para aquilo lá. Então ela precisou abrir a chave, abrir a porta, né, para tomar essa consciência, para ter consciência do que estava acontecendo. E a partir do momento que ela toma consciência do que de fato está acontecendo, ela consegue começar um processo de reação, né? E qual seria esse processo de reação, né? Ela vê, primeiro, ela tem um momento de desespero ao tentar limpar a chave, né? Fazer de conta que ela não viu o que estava ali, né? Fazer de conta que ela não viu a sombra, que ela não viu o que ela precisava resgatar. Ela tenta, né, fazer de conta que aquilo não aconteceu e fica bem. E depois desse período que esse fazer de conta não é possível, né? Que é uma situação que não tem volta. Quando você toma consciência de alguma coisa que está ali escondida e que precisava ser vista, que aquilo vem à tona, você não consegue mais desver aquilo, né? Não ter mais, tornar aquele acesso inconsciente novamente, você não consegue isso. Então, ela tenta naquela coisa de limpar a chave
a chavinha e não consegue. E aí ele chega em casa e fala para ela, né, que ela vai ter o mesmo fim das outras. Então, das outras. Então, ele é o grande predador, na verdade, do feminino, né? De certa forma, porque ele tenta impedir o nosso acesso, né? O resgate dos nossos instintos, dos nossos dons, das nossas habilidades, do nosso poder criativo, né? Então, é isso que ele tenta embarrear. Ele é o verdadeiro sabotador, né? É autossabotagem. Então, e que ele fala que ela vai ter o mesmo fim das outras, o que ela faz? Ela meio que, na hora, ela tem uma saída de tentar enganar ele, né? Porque aquela história de que eu vou ali, que eu vou rezar uns 15 minutinhos, me dê 15 minutinhos que eu vou rezar, né? Para eu morrer em paz. Ela não queria morrer, ninguém quer morrer, não é assim que funciona, né? Então, esses 15 minutinhos que ela tenta dar uma enganada no sabotador, né? Que quer levar ela de vez ali para ficar só naquele estado de quê? De vítima, né? Ele tenta levar ela de vez para ela ficar ali parada, olhando aqueles ossos que ela precisa tomar uma ação de resgatar, né? Né? Os dons e as habilidades dela, então ela precisa tomar uma ação de resgatar, mas ele fica ali, né? Na verdade, querendo arrastar ela para ela continuar naquela posição de vítima, de refém, né? Então, nesses 15 minutinhos, ela para reunir as forças que ela já tem, né? Para reunir as habilidades que ela já tem. E aí o que ela faz? Ela tenta, né, pegar força aonde é um conto que fala muito do equilíbrio das energias masculinas e das energias femininas, porque ela fala para as irmãs: irmãs, vocês estão vendo os nossos irmãos? Quem são esses irmãos, na verdade? Não é que sejam essa força bruta, né, do masculino, não é isso. Eles são a energia masculina equilibrada dentro dela mesma, que vai dar a capacidade para ela sair daquela situação de vítima, de começar muitas coisas e não terminar nada, né? Porque cai na sabotagem de não achar que fez o bastante, que é o bastante, que é criativo o suficiente, né? Então, essa força, essa energia masculina que vai dar força para ela seguir adiante, aí, né, fazendo o que precisa ser feito. Então, é um conto que tem muita relação com o conto da La Loba, porque ele segue falando, né, dos ossos e dos ciclos de vida, morte e vida, e só que ele dá um direcionamento para a gente olhar para esse predador inato nosso, né, e a gente não cair nesse lugar de estagnação, né, de vitimismo, de ficar pequeno, né, e de não equilibrar essas forças, porque a gente sabe que o que faz a vida ir adiante é a energia, o fazer, né, o fazer e o agir, né, eles vêm da energia masculina. Então não adianta a gente ficar achando que precisa equilibrar só o feminino, não é isso. A gente precisa equilibrar o feminino e o masculino dentro de nós, né? Então, isso é muito importante. Então, a doutora Clarice fala aqui, né? Na maioria dos casos, a mulher sente que se apenas se mantiver fiel ao velho modelo um pouco mais,
Ora, sem dúvida, a sensação paradisíaca que procura aparecerá no próximo batimento do seu coração, né? Então, é nesse lugar que o Barba Azul prende a gente, né? Não, tô aqui, né, nesse paraíso de lugar, nesse castelo maravilhoso, e eu não vou olhar para tudo que é de errado. Não vou olhar para tudo que há de errado, né? Prefiro não ver o que há de errado. E aí você cai nessa ignorância, nessa inconsciência que não ajuda a gente a ir adiante, né? Então, em outro trecho do livro, ela fala, encontram sem vida de ideias, sentimentos e desejos, aquilo que um dia foi gracioso e promissor, até agora esgotado até sua última gota de sangue. Sem esses sonhos e esperanças vinculados, se esses sonhos e esperanças estivessem vinculados ao desejo de um relacionamento, de uma realização, de obter sucesso ou de uma obra de arte, quando ocorre essa apavorante descoberta na psique, podemos ter a certeza de que o predador natural, também frequentemente simbolizado nos sonhos como um noivo animal, esteve trabalhando metodicamente na destruição dos desejos mais caros à mulher. Então, a gente também tem que prestar atenção, né, nessas situações, né, de não abandonar ou deixar de lado algo que a gente queira muito. A gente sabe que, e a doutora Clarissa fala isso no livro, que a cada vez que você fizer um movimento de ir adiante, de seguir em frente, vai ter uma força oposta tentando te prender naquele lugar para você não conseguir, né? Isso é dentro de todas as mulheres, mas dentro também dos homens, dentro de todos os seres, né? Então a gente, para conseguir ir adiante, a gente precisa identificar essa força, porque ela sempre vai existir, né? Então o que acontece? A força masculina e a força feminina em equilíbrio conseguem vencer essa força, né? Daquilo que você começou, você conseguir terminar aquilo que você começou, né? É isso que acontece no conto. Mas, de certa forma, da mesma maneira como os irmãos matam e deixam o picadinho do cara lá e os abutres comem, né? Então, começa um novo ciclo. Começa um novo ciclo. Então, pode ser que hoje o Barba Azul para você represente uma questão e daqui, sei lá, a 2 meses o Barba Azul vai entrar de novo na sua vida representando uma outra questão. Então, é um convite que esse conto faz, né, a nós, para a gente olhar para isso, abrir essa porta sem medo, né? E olhar o que está no escuro. Né? Olhar, vasculhar o que está no escuro, revirar isso. Né? Então, na verdade, é um convite para a gente, sim, olhar tudo que a gente deixou pelo meio do caminho, né? Quantos projetos, quantos sonhos, quantos desejos ficaram aí parados no meio do caminho e você não conseguiu ter força para agir, para trazer eles para cá, para a matéria, né? Porque o Barba Azul estava lá segurando. Então, é meio que isso. É olhar para isso. E olhar e não criar também metas surreais, né?
olhar, você descobriu o que, né, você estava ali, você abriu a porta, olhou para tudo que você deixou ali para trás. Vou sacar um, esse aqui eu vou resgatar agora. E resgata agora, até o final, vai até o final, com a força de ação até o final. Agora eu vou resgatar outro. Você não precisa também achar que você vai resgatar tudo ao mesmo tempo. Porque também não é assim, né? Simples, fácil. Então, a gente também precisa entender que pode ser devagar, pode ser no ritmo, um ritmo agradável, né? Porque quando a gente está equilibrada com a força feminina e com a força masculina, a coisa tem um ritmo agradável, né? Não tem... Por quê? Porque os lobos entendem a hora do fazer e a hora do não fazer, né? Quando você entende o ciclo de vida e morte e vida, você entende o fazer e o não fazer. Então, é trazer, né, para esse lugar. Então, né, ela fala aqui, as mulheres têm uma necessidade profunda da alma se expressarem seus próprios estilos e elas precisam se desenvolver e florescer de um modo que faça sentido para elas, sem serem molestadas pelos outros. Então é um chamado, né, da gente fazer o que a gente precisa fazer, da gente viver em equilíbrio com a nossa essência original, instintiva, intuitiva e criativa, né? Então, faça esses questionamentos aí, o que você deixou para trás, quais são os desejos, sonhos, projetos, planos que estão lá trancados no quartinho, que só o Barba Azul tem a chave. Então, tá na hora de abrir esse quartinho, fazer uma limpeza nesse quartinho, né? Sem medo do que você vai encontrar. Porque todo mundo tem uma parte muito bonita e luminosa, mas todo mundo também tem uma parte trevosa. Então, esse quartinho é um quartinho do trevoso. Vamos parar para olhar para ele, porque é importante, é necessário. Tá bom? Então, semana que vem, um novo conto. Tchau, tchau.